Fala, marvéticos e não marvéticos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque temos notícias boas, né? Finalmente a Marvel acertou nesse filme que eles estavam desesperados para que a gente fosse assistir, porque eles soltaram aí cerca de 5, 6 trailers do filme e vários materiais promocionais, como cortes, enfim, algumas pequenas cenas, né, nesses formatos menores de vídeo, e também a própria divulgação em outros filmes, cartazes e coisas do tipo. Então o marketing está absurdo para esse filme. E depois de assistir Thunderbolts, eu entendi o porquê eles querem muito que você vá assistir. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou contar o porquê que a Marvel quer que você assista esse filme. Então, simbora! Bom, para começar aí, vamos falar do que se trata o filme Thunderbolts, basicamente, beleza? Vou falar aqui um pouco sobre o âmbito geral do filme, do que é a sinopse, né? Basicamente, Thunderbolts é um grupo de vilões, ou no caso aqui, anti-heróis, que tem aí algumas peculiaridades, que costumam trabalhar sozinhos, porque eles têm dificuldades de trabalhar em equipe por conta de traumas e essas coisas. Então eles acabam tendo que fazer essas missões, né, duvidosas aí, que acabam com a vida de muita gente, missões de espionagem, de infiltração e várias outras paradas. E assim, então, eles trabalham individualmente, sem saber da existência um do outro, para a Duquesa Valentina. Essa que é uma personagem que a gente já viu, por exemplo, nos quadrinhos, né? Indo mais pro lado obscuro da coisa, trabalhando ali meio que no submundo e esse tipo de situação aí que vocês estão ligados. E aí ela meio que não precisa mais deles, aparentemente, porque eles estão querendo meio que sair dessa vida. Isso individualmente, cada um com a sua perspectiva ali. Inclusive a própria Yelena, que quer trabalhar, né, mais na luz, se a gente pode chamar dessa forma, né? Porque ela quer sair desse mundo meio que do crime, ou desse mundo sombrio, mundo obscuro, né? Meio que sair do mercado negro, se a gente for colocar dessa forma, né? Indo para trabalhos um pouco mais como heroína, né? Essa é mais ou menos a proposta que ela quer seguir. Então, vendo por esse lado, a Duquesa acaba enviando ela para uma última missão. E aí vocês estão ligados, né? Ela envia toda essa galera para essa missão, para que a missão dele seja um matar o outro. E isso acaba sendo no começo do filme e visto em materiais promocionais e esses trailers. Por isso não considero spoiler, beleza? Mas o que vem a seguir a gente vai ter que debater, né, um pouco mais pra frente. Mas o filme começa a partir deste momento, de fato, onde eles estão dentro dessa situação, tendo que resolver ali, né, de formas, como eu disse, não convencionais. Então o filme Thunderbolts é basicamente sobre essa galera aí e os problemas de cada um. Então vamos falar aí sobre o filme em si. E bom, vamos lá então, falando sem spoilers aqui, tranquilo? Vou falar de pontos positivos e negativos, né? Quando for spoiler eu vou avisar vocês aí, vai ser um pouco mais pro meio do vídeo, tranquilo? Então, o filme Thunderbolt traz aí uma grata surpresa, porque eu não esperava nada desse filme, visto que a gente viu, por exemplo, em Capitão América, né, 4, que, meus amigos, que colcha de retalhos que é aquele filme. A gente fez aí uma resenha, né, uma review aqui no canal, e tá aí para vocês assistirem se vocês quiserem. Mas eu já adianto que o filme realmente estava passando por baixo do meu radar, eu não queria tanto assistir, porque, né, Thunderbolts, quem quer ver aí os vilões que não deram tão certo assim, das histórias da Marvel que também não deram tão certo assim, né, como o próprio Homem-Formiga, a série do Capitão América, que assim, é boa, mas o vilão foi daquele jeito, inclusive ele é um babaca aqui também. Viúva Negra, que também não deu tão certo assim em questão de crítica e tal. Então a gente não queria ver essa história, porque se assemelhava bastante ao Esquadrão Suicida da DC também, e aí a gente já conhece meio que essa história, então a gente não queria assistir. Mas, por outro lado, a questão da própria proposta, se a Marvel apresentasse essa proposta de um outro jeito, talvez a gente queresse assistir menos ainda. Mas também vou ter que deixar para falar na parte com spoiler. Mas ainda assim, o filme, quando você começa a assistir, você começa com esse negócio meio que, será que vai, será que não vai? Mas ele começa a engrenar, começa ali a te trazer coisas interessantes,
coisas legais, divertidas, cenas de ação, um pouquinho de drama, um pouco de terror, um terror meio cadenciado, né, para se encaixar ali em um filme de super-herói, mas ainda assim algo interessante, que você fica preso e querendo assistir e saber mais sobre essa história. Então o filme acaba sendo um filme divertido e que vai te entreter e te abraçar como um todo, né, te mantendo ali dentro da narrativa. O filme consegue fazer isso e você quer saber sobre essa progressão. O roteiro em alguns momentos dá uma sambada ali, uma escorregadinha sobre alguns fatores, mas ainda assim não é algo que isso aqui me incomoda de fato, mas ainda assim são algumas facilidades, ao mesmo tempo que o próprio roteiro também amarra certas coisas e que não faz você achar que é um orelhudo, né? Eles respeitam, né, a sua inteligência, basicamente. Então tem alguns momentos que você fala, eu acho que o roteiro aqui, não sei, vai. Aí ele vem e conserta, sabe? Então eu gostei bastante desse aspecto também. Fora que alguns personagens que não são tão carismáticos já deixam meio que a trama bem rápido, e outros personagens que você nem achava que seria carismático acaba sendo, como a própria Fantasma, né, que tem alguns aspectos ali de ela ser mais caladona e tal, mais na dela, mas ainda assim um personagem que acabou fazendo parte da trama, apesar de ser aí, na minha opinião, a personagem mais apagada e mais afastada da trama. Até mesmo porque são muitos personagens para se trabalhar, e os principais, como o caso da Yelena Belova e também o próprio Bob, né, o próprio Robert, conhecem aí por outros cantos, mas enfim, são os personagens principais. E a trama vai abraçar eles. Os outros vão ser coadjuvantes, inclusive o coadjuvante que é a âncora, né, dessa equipe, é o próprio Buck Barnes, que volta aqui, né, o Soldado Invernal, que a gente conhece e gosta bastante. Ele basicamente é a experiência ali do grupo, ou coisas do tipo, nessa parte de trabalhar em equipe, trabalhar aí como super-herói e também, né, entendendo essa galera, porque ele também já foi vilão. Então ele entende dos dois lados ao mesmo tempo que tem essa experiência. Diga-se de passagem, muita experiência, né, porque o cara sempre lá vai fumada de anos, então o cara realmente tem a agregar, e ele é a parada que faz as coisas acontecerem, né, em questão de equipe para essa galera. Então eu gostei bastante desses aspectos, e agora a gente tem que entrar na parte com spoilers aí. Então, spoiler alert, vai estar aqui piscando, né, o editor vai pôr aí para vocês. A gente vai ter que falar de alguns assuntos aí. Por exemplo, quando eu falei que a Condessa, né, Valentina, ela manda essa galera para uma última missão, ela meio que manda essa galera para se matar, basicamente, né? Um atirar no outro e eles serem apagados aí, basicamente, porque ela não precisa mais deles. Isso indo para um lado, né, dessa questão mais sombria da própria Duquesa, porque ela age nas sombras e, né, tem uma outra personalidade ali para as câmeras e coisas do tipo, mas ao mesmo tempo tem essa personalidade aí que faz com que ela faça qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. E nesse caso era eliminar essa galera. Mas ela não contava que eles ativariam ali sem querer, né, um antigo experimento, que seria o experimento Sentry, ou no caso, né, o experimento Sentinela, que seria um experimento parecido com o que foi, né, o soro do super soldado, só que um pouco mais profundo, onde eles poderiam alterar a composição de um corpo a nível molecular. E isso acabou dando errado, né, em vários âmbitos, e a equipe, né, acabou indo de F. Mas apenas um acabou sobrevivendo, esse sendo, né, Bob. E dentro dessa treta que tá rolando, o Bob acaba despertando sem saber o que ele é, sem saber o que aconteceu e o porquê dele estar ali. Então esses vilões, ou anti-heróis, se você preferir, né, acabam tendo que trabalhar juntos para conseguir sobreviver e ir atrás da Duquesa, que agora eles sabem que ela estava de mutreta tentando pôr um fim a eles, né, uma espécie de Amanda Waller da Marvel. E aí entramos de vez, né, nessa questão sobre os Thunderbolts e o próprio Sentinela, que respeita muito a obra original, ao mesmo tempo em que faz algumas alterações, porque isso é uma adaptação, beleza? Então a questão dos Thunderbolts mesmo nunca foram esses aqui, porque eles nunca fizeram parte, né, de times dos Thunderbolts. Então eles meio que flertaram, sabe? Flertaram com o nome Thunderbolts,
para eles adquirirem, né, uma certa, sei lá, um certo marketing em volta disso, para colocar eles em outra equipe que eu já falo para vocês. O filme então traz aí o Sentinela respeitando o herói nos quadrinhos, a própria origem do herói, que coloca aqui, né, dentro desse filme em perspectiva essas doenças mentais, a essa parte mais sombria do personagem. Inclusive é o tema do filme, né? Essas doenças mentais, o vazio, né? O vácuo que muitos sentem no âmbito de não se encontrarem na sociedade, de não se encontrarem na própria personalidade, de quem eles podem ser ou no que eles próprios são de fato, e isso leva eles de encontro com um roteiro que amarra isso de uma forma interessante, e como essa equipe, né, que é uma equipe disfuncional, acaba lidando com isso, fazendo com que eles cresçam, né, e claro, evoluam como heróis, no caso aqui, né, que, né, em questão de heroísmo, certos aspectos a gente tem que levar em consideração alguns outros. Quão de erro que você pode ter feito, né, para você conseguir sair disso. E é basicamente sobre isso o filme. Porque o próprio Buck, né, que muitos gostam aí, que é o Soldado Invernal e tal, né, um personagem iradíssimo, insano, fez muita coisa mesmo, matou muita gente, fez assim, atrocidades e acabou até mesmo virando político nos Estados Unidos. Não que os políticos, né, não façam atrocidades, mas vocês entenderam a vibe, né? Então muitas coisas navegam para que isso aconteça, né? Esse fato de que o Sentry, né, o Sentinela, o Bob, tem ali um certo vazio dentro dele, vai de encontro com a própria origem dos quadrinhos, onde ele teve toda essa infância caótica e tal, e buscou, né, de certa forma, poderes para conseguir sair dessa fossa. O buraco dele era tão profundo, né, o vazio dele era tão grande que criou até mesmo uma nova personalidade. Essa que junto com a Duquesa são os vilões do filme. O próprio Vácuo, a contraparte do Sentinela, que é o próprio Sentinela, com poderes abissais, né? O nível de poder que foi criado nesse filme foi insano. Eles realmente criaram, né, dentro do UCM, logicamente, o personagem até então mais poderoso, na minha opinião. Talvez perca, sei lá, pro Thanos com a manopla, porque realmente era insanidade, mas eu ainda acho que ele superaria o próprio Thanos, até mesmo porque ele pode moldar a própria realidade. Isso foi mostrado dentro do filme. Os poderes dele são tão insanos que a própria imortalidade, né, faz essa questão. No próprio filme ele acabou, né, indo de F, né, como uma morte, como a gente conhece, 2 vezes dentro do filme. Então já mostra o nível de poder desse personagem, que ele acaba que, né, não morre. E isso também é um fator da própria, né, essência, né, de como é o Sentry. Um dos personagens mais poderosos das HQs, assim, a níveis absurdos. E aqui dentro do filme ficou muito bem explicado isso, porque os Thunderbolts tipo, nada perto dos poderes deles, né? Então eles poderiam fazer o que eles quisessem, que não conseguiriam nem arranhar o Sentry. Eu falo Sentry, mas eu sempre esqueço, né? Mas enfim, é o Sentinela, no português aí. E aí que entra toda a questão do próprio filme, que traz aí, por exemplo, o momento em que ele desperta como Sentry, você fica, assim, apavorado, porque esse cara é muito poderoso. E aí ele começa meio que, né, derrotar ali os Thunderbolts, que seria óbvio, mas o momento que você fica cabreiro mesmo é quando ele se volta com a própria Duquesa. Porque até o momento ela achava que estava no controle, mas ele pega e fala assim, tá, mas por que eu tenho que obedecer você? E aí você já lembra de The Boys, né? Você lembra dos caras aí poderosos mesmo falando assim, por que eu precisaria me obedecer a você? Por que um deus receberia ordens de qualquer pessoa? Eu preciso te mostrar do que eu sou capaz. O Sentinela saiu do controle. E ele é perigoso. E é praticamente isso que ele acaba, né, indo ali para um lado. Até o momento em que ela é salva pelo Gongo e dá o estopim, literalmente, aqui no caso, né, para o Vácuo aparecer, né, que é o vilão, a contraparte do Sentry que habita o mesmo corpo, né, sendo esse o Bob. E que, assim, na própria origem dos quadrinhos, isso tudo acontece. E aí você vê tudo isso dentro do filme. O Bob sendo esse hospedeiro, né, para esse poderoso ser, que é o Sentry,
ao mesmo tempo que é o vácuo. Então tem essas três personalidades, né, ali dentro do próprio Bob, que é um humano comum, mas também tão poderoso, né, assim, absurdamente poderoso dentro desse universo que estava sendo criado ali naquele momento. Então você vê todas essas características vindo dentro do filme. Fora que tudo que é meio esquisito, por exemplo, o visual, a personalidade dele, ele pintar o cabelo, por exemplo, é tudo proposital. Porque ele era para ser uma criação, né, um personagem super poderoso, né, como uma espécie de, sei lá, paródia aos super-heróis no geral. Tanto é que ele é mais poderoso que todos esses. Então são várias origens combinadas dentro do Century, né, de âmbito geral de HQs, histórias em quadrinhos e tal, do fator, né, de criação de personagem. Ele é todos, e por isso ele é tão poderoso. O Superman, coitado, ficaria aqui no chinelo, porque perto do Sentry, que pode manipular de fato a realidade, engolindo uma cidade inteira em alguns minutos. Então essa é a grande jogada, né, do próprio personagem. Ele é tão poderoso que a única pessoa capaz de detê-lo é ele mesmo. Ou, no caso, o Bob, né? O próprio ser humano que é o corpo físico, né? Que tem abrigo, né, para essa entidade que é o Sentinela. E aí vem toda essa questão, né, emocional, a parte mais dramática do filme, a própria parte da questão aí dessa doença mental, né, que ele tem meio que por conta dos traumas que ele tem, e aí você adentra a mente dele. E isso também, né, vem dos quadrinhos. Então o filme realmente traz aí muitas questões que a gente vê nas HQs respeitando a origem dos personagens. Então isso é maneiríssimo demais. O que eles mais se afastaram, eles já tiraram logo do caminho lá no começo do filme, dando um tiro na cabeça. Então aqui realmente fica o suco da parada. O filme é bem competente, entrega essa questão, né, deles entrarem nos seus traumas, terem que superar esses traumas e enfrentá-los juntos, porque ninguém, né, deveria estar sozinho ao enfrentar aí qualquer coisa que seja. Então o filme enfrenta isso, claro, de frente, sendo corajoso nesse aspecto, indo para esse lado mais sombrio, né, das doenças mentais, da própria depressão, da própria, né, mente humana, e vai de encontro com o próprio personagem que tem esse lado sombrio, né, o vazio, o vácuo que deriva, né, desse aspecto da vida do próprio Bob, que sofreu muito na infância, enfim. É um personagem contraditório a muitos outros super-heróis, mesmo sendo tão poderoso. Como eu disse, né, o Superman foi criado com amor, tranquilão, o pai gente boa, mãe gente boa, mas aqui o Sentry realmente foi difícil a parada, né, e mostra isso tudo dentro do filme. E aí vem o derradeiro, né, fim, basicamente, que na minha opinião ficou meio bobo, confesso que eu não gostei tanto, porque ficou meio bobo, mas ainda assim faz sentido. Então eles acabam vencendo, né, esse super-herói, quer dizer, esse super vilão, mas duas coisas, né, mais ou menos, com um abraço, e um abraço em equipe, o que me deixou meio, sabe, gostinho meio estranho, porque eu acho que faria sentido em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo fica esse aspecto meio bobo, mas o filme vai levando você a isso, então é compreensível, entende? Mas eu achei meio bobo, realmente. Não é ruim, mas é meio bobo, e muita gente talvez se pegue na mesma perspectiva que eu, muita gente vai achar mais bobo ainda e vai, deixa isso aí meio besta, ou vai para um lado totalmente oposto, indo para um lado mais dramático e, claro, com alguns aspectos aí que você talvez chore. Eu vi uma galera aí chorando, mas enfim, o filme traz então esse abraço, mostrando que você não precisa passar por esses momentos sozinho, você pode contar com outras pessoas. E é sobre isso, né? O filme, essa jornada que a gente acompanhou, é sobre isso. E aí o próprio Bob, que está enfrentando, né, o vazio, o vácuo, que estava até mesmo cedendo por conta da raiva e de todo esse vazio, estava sendo, né, tomado por isso, acaba, né, sobrevivendo assim com os seus amigos ali, né, que ele acabou de conhecer. Por isso que eu falei que é meio bobo. Mas enfim, o filme encaminha para isso. E também, já aproveitando aqui o momento de spoilers, tem aí as cenas pós-créditos, são duas cenas pós-créditos, mas tem uma terceira que é pós-filme,
Que logo que acaba o filme já vem ela, daí tem uma cena no meio dos créditos e uma depois, beleza? Então fica até o final realmente. E as duas cenas pós-créditos, uma é bem bobinha, então não preciso comentar aqui, que é só uma parte mais de comédia do próprio filme, né? Então envolve você assistir o filme e a questão de um personagem. Mas a segunda cena mostra aí o que seria um futuro, uma cena longa e tal, né, bem trabalhada, que seria uma preparação para os outros filmes da Marvel, sendo o próprio Quarteto Fantástico, que está aí, né, beirando já daqui 2 meses, e também o Vingadores Doomsday, onde aparentemente vai ter uma ruptura entre os Vingadores, que inclusive que são mostrados aqui, né, os Thunderbolts, como sendo os novos Vingadores aceitos pelo governo. Esses que são meio que o lado obscuro da parada, que fizeram as cagadas ali e que o governo deu um certo perdão, colocando eles como os novos Vingadores, o governo talvez possa controlar, indo, como eu disse, com um lado oposto, né, essa fissura, essa rachadura entre os Vingadores, com os Vingadores que o Sam Wilson, né, vai criar, que a gente viu lá no filme dele sobre essa questão, né, no começo do ano, acho que em fevereiro, né, que saiu o filme. Então, tudo isso vai ser aí um ponto-chave para Doomsday, onde vamos ter essa ruptura. A própria formação da equipe dos Novos Vingadores e também outros, né? Porque nas HQs existiam alguns outros Vingadores ao mesmo tempo, tipo Vingadores da Costa Oeste, os Novos Vingadores, Jovens Vingadores, os Vingadores Sombrios, então sempre teve aí vários Vingadores. E aqui a gente vai ter então essas duas equipes, né? Alguma outra coisa a gente ainda não sabe, mas aparentemente tem essas duas equipes que são Vingadores indo aí de encontro, por exemplo, com uma Guerra Civil 2, que a gente viu lá no filme do Capitão América 3, né? Então tem essa ruptura e talvez eles se enfrentem, né, em Doomsday. Não sabemos ao certo o que vai rolar, mas nessa cena pós-créditos tem essa parada. Indo aí então para o final da cena pós-créditos, onde temos a nave do Quarteto Fantástico aparecendo, beleza? E aí também entra a preparação para o filme, que provavelmente eles meio que capturaram ali algumas leituras, identificaram a nave do Quarteto Fantástico, mas ela parece que não pertence àquele universo. O que pode significar muitas coisas, tanto para essa incursão que pode acontecer no filme do Quarteto Fantástico, onde o universo deles vai se unir com o nosso, ou sei lá, eles acabaram tendo que sair desse universo porque deu ruim lá no deles, ou alguma coisa parecida. Então não sabemos também, mas eles estarem ali parece não ser o universo correto, sabe? Algo exterior ao universo que estão trabalhando no UCM. E também pode ser aí algo que esse grupo aqui dos Novos Vingadores vai ter essa conexão com o Quarteto Fantástico, e o Vingadores do Sam Wilson, né, do Capitão América, vai ter uma ligação um pouco maior com os X-Men. Então também aí está se montando esse cenário, beleza? E basicamente então esse é o filme. Eu gostei bastante e vamos falar então da minha visão geral sobre isso. Todo mundo aqui fez coisas ruins. Espionagem, roubos de laboratórios, assassinatos. Tá, e daí? Daí que alguém quer nos matar. E bom, então vamos lá. Eu gostei bastante do filme, é bem divertido. Fazia tempo que a gente não se divertia tanto com o filme da Marvel, porque a gente fica sempre receoso. O último foi, sei lá, Deadpool, ano passado. E aí tivemos o filme do Capitão América aqui, né? Bem daquele jeito. Então a Marvel tá sempre, sabe, naquela balança. Um ruim e um bom, um ruim e um bom, um ruim e um bom. E a gente espera que, né, Thunderbolts, como a gente espera com todos os outros filmes da Marvel, que ela se alinhe e consiga, né, voltar aos trilhos. Parece um hype que eles estão criando realmente, né, para trazer esses grandes nomes aí. E agora então com os novos Vingadores, que eram, né, os Thunderbolts. O filme, em questão de ordem cronológica, se passa após os eventos de todos os outros filmes, né? É bem alheio a isso, então você pode assistir por último mesmo. Mas eu acho que o próprio Quarteto Fantástico vai entrar em algum outro ponto aí, porque ele se passa lá nos anos 60, né? Vai se passar lá no meio da treta lá atrás, né, na fase 2 lá. Vai se passar, sei lá no meio da fase 1, né, entre Capitão América e, sei lá, Thor,
Eu não lembro direito lá, a gente tem que ver, mas vai se passar lá no começo. Esse aqui, bem aqui no final, bem tranquilão, não se encaixa no meio de nada, então é bem tranquilo, beleza? Então eu gostei do filme, achei bem divertido, o roteiro, como eu disse, dá uma sabonetada de vez em quando, mas consegue aí entrar no prumo, consegue ali trabalhar os personagens, consegue trazer, né, esses aspectos das HQs, essa adaptação em voga mesmo, então eu gostei muito do filme. Realmente um filme divertido demais e fazia tempo, como eu disse, desses filmes um pouco mais desconhecidos que a gente não gostava tanto. Deadpool a gente até achava que seria muito bom, né? Mas, por exemplo, o quarto filme do Capitão América, a gente até esperava alguma coisa. Agora, Thunderbolts, que a gente não esperava nada, entregou muita coisa. Então, sei lá, né? A Marvel tem hora que eu não sei o que eles querem fazer da vida, mas enfim. Thunderbolts é um grande acerto. E pra mim, claro, na minha opinião, eu gostei do filme, mas ainda assim eu tenho algumas ressalvas e pra mim o filme é uma nota 8,5. Vai, 8,5, né? Nem 8, nem 9, é brabo demais, é legal, é divertido, mas ao mesmo tempo não é, aqui ó, top. Não, mas ainda assim entrega boas coisas em comparação até mesmo com os outros, né, fracassos aí da Marvel. Então ele acerta demais trazer esses aspectos, essa narrativa, esse tom, né, dentro do filme, abordando temas que a gente não costuma ver em super-heróis. Então ele entrega uma boa obra, uma boa adaptação, respeitando o material original e, claro, entregando novas coisas. O filme é bem divertido e eu recomendo muito que vocês vão assistir, porque vale demais a pena. E, bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, deixa aí seu comentário. Gostou? Vai assistir? Não vai assistir? Deixa aí pra gente. Tranquilo? Então, vou deixar aqui algumas outras recomendações para vocês, como a nossa playlist, como a nossa resenha aqui, né, análise do Capitão América, estão ligados, né, o último filme da Marvel, e também a nossa playlist da Marvel, que vai estar desse lado aqui, que tem muita coisa interessante mesmo. A gente fez uma ordem cronológica, assim, insana, passando por todas as fases, tem lá as nossas resenhas, então tem muita coisa lá, belezura? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!